Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Picos e Vales do Spencer Johnson. Ele é o autor daquele livro best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo. E esse Picos e Vales eu não conhecia, não tinha lido ainda dele, apesar de já ter ouvido falar. E agora eu me senti assim, meio que intuída a estar trazendo esse livro, porque esse último livro que nós terminamos, que foi o do Earl Nightingale, O Estranho Segredo, ele nos aconselhou a estar lendo, a estar fazendo boas leituras, ler pelo menos 15 minutos por dia. E aí dos 3 livros que ele recomenda lá, tem 2 que eu não encontrei, e o terceiro é o do Napoleão Hill, o próprio Napoleão Hill, que diz ali no livro dele, Entrevista com o Diabo, que não é mais esperto que o diabo. Ele diz que há sempre uma semente de êxito em toda a adversidade. E é mais ou menos sobre isso que ele fala aqui no Picos e Vales, para que a gente aproveite os momentos bons e ruins no nosso trabalho, na nossa vida, porque a vida ela é feita de altos e baixos nessa dimensão que nós estamos, na dimensão do relativo. A perfeição é só no absoluto. Então aqui nós sabemos que é impossível a gente estar 100% do tempo feliz, mas também a gente não precisa, a gente deve entender que a gente não deve ficar naquele estado mental da infelicidade, da depressão, que isso só retém a gente na nossa caminhada. A única coisa que nós viemos fazer aqui foi nos melhorar como seres humanos, sermos o melhor possível que nós podemos ser enquanto seres infinitos, divinos, iluminados, tendo uma experiência onde há luz e sombras. Então o que a gente deve entender é que nós devemos procurar o equilíbrio. Então é por isso que eu estou achando interessante que esse livro apareceu agora, para que a gente possa estar experienciando durante esses 30 dias que a gente coloca em prática o Estranho Segredo. E então, no último vídeo, ele estava indo a convite dos amigos para o platô. E vamos ver então, porque ele estava se sentindo muito mal no vale, já tinha dado tudo errado para ele ali no vale, no trabalho, perdeu a namorada e tudo, quer dizer, não viu mais a namorada, a coisa não estava mais como quando ele desceu do pico. Então agora ele está indo para um descanso, é o 4º capítulo que se chama Descanso, vamos ver o que vai acontecer. O jovem ficou surpreso ao ver como o platô era um lugar desolado. Não havia árvores e era plano até onde a vista alcançava. O clima não era nem quente como no vale, nem fresco como no pico. O céu nublado bloqueava o sol. Era quase como se não houvesse um clima definido. Aqui e ali via outras pessoas ao longe, mas procurava evitá-las. Queria ficar sozinho. No início sentia-se aliviado por se sentir pequeno ou quase nada. Estava feliz por ter ido até o platô. Em pouco tempo começou a se recuperar do estresse de todos os altos e baixos que vinha experimentando. Gostou de simplesmente estar ali. Era relaxante. Mais tarde ficou feliz ao encontrar os amigos, mas eles não pareceram muito entusiasmados ao vê-lo. Os olhos deles estavam ausentes e sem vida, como o ambiente em volta. Ninguém parecia interessado no que estava acontecendo. Não pareciam saudáveis nem animados, mesmo ao ar livre. O jovem olhou para os amigos e se perguntou se estava começando a ficar parecido com aquilo. Estava com medo de a resposta ser positiva. Sentiu-se entediado e inquieto. Assim que chegou ao platô, sentiu-se revigorado ao permitir-se esse tempo para se afastar de tudo. Agora parecia que tudo era pretexto para drenar a energia dele. Não se sentia mais cheio de entusiasmo, como se sentira quando estivera no pico. Quando estava no vale, tinha parecido uma boa ideia ir para o platô. Mas agora ele se perguntava por que ainda estava ali. O platô, pensou, representava um período neutro, quando não se sentia nem bem nem mal. Desse modo, o que esse platô representava para ele? Estaria apenas descansando, tirando uma folga merecida?
Ou estaria fugindo? E se estivesse, fugindo de quê? E quanto aos seus amigos, só estavam tentando fugir da realidade entorpecendo os sentidos? Depois de algum tempo despediu-se dos outros e partiu sozinho. O jovem mal conseguia ver o pico de onde estava. Olhou para o alto e pensou que o que o velho poderia estar fazendo naquele momento. Lembrava-se de ter olhado para o rosto do velho e de ter visto como os olhos dele eram claros e brilhantes. Uma parte dele desejou estar lá em cima. O brilho que havia encontrado no pico era, sem dúvida, diferente do entorpecimento que tinha encontrado no platô. Então voltou a olhar para o pico e sentiu a mesma ansiedade que havia experimentado tantas vezes antes. Queria algo melhor, mas não sabia se estava disposto a escalar o pico novamente. Poderia ficar mais uma vez desapontado quando tivesse de voltar para o vale. Naquela noite dormiu mal e se perguntou se deveria se dar ao trabalho de tentar. Mas acordou na manhã seguinte pensando no pico. Quanto mais pensava nele, mais queria se encontrar com o velho e perguntar a ele por que a perspectiva dos picos e vales só tinha funcionado durante um curto período. Depois de algum tempo, abandonou o platô e voltou para o vale. Nos dias que se seguiram, fez planos para retornar ao pico. Dessa vez, esperava estar mais bem preparado para o que o aguardava por lá. E, gente, aqui eu fico devendo para vocês porque realmente eu não entendi o que é o platô. Porque ele disse que o platô seria uma coisa neutra, então que eu posso, a consciência que me vem é que seria, então se ele tivesse muito realmente desesperado com a situação que ele estava vivendo no vale, que ele estava ali mesmo no fundo do poço, estava tudo dando errado no trabalho, nas relações pessoais, com os amigos, com a namorada e tudo, então ele podia estar ali realmente num estado de desesperação muito forte. Então eu acredito que platô seria ele estar retomando as emoções dele, né? Ele pegando novamente as rédeas das emoções. Mas aí também ele não saiu saiu do vale, não estava mais ali entregue a todo o desespero, mas também não estava no pico. E agora vem o aprendizado, vamos ver se é isso mesmo. A jornada de volta até a montanha foi difícil e o jovem estava esgotado quando finalmente chegou ao pico. Mesmo assim, chegou a tempo de aproveitar o belíssimo pôr do sol. Dessa vez, foi convidado para a casa da montanha do velho. Ficou surpreso com o tamanho e a qualidade do acabamento. Então, os dois saíram e se sentaram num enorme deck com vista para um lago exuberante. Não consigo exprimir como estou feliz por estar de volta ao pico, o jovem disse. O velho estava feliz em vê-lo, mas viu que ele estava preocupado e perguntou por quê. Quando voltei para meu vale, tentei aplicar o que você me ensinou, como, por exemplo, identificar o bem que estava oculto no momento ruim. Deu certo no início, mas a situação se agravou, disse o jovem. Fiquei desanimado e fui passar um tempo no platô, mas isso não deu muito certo. Olha, gente, aqui é interessante a gente entender ele trazendo novamente para ficar bem gravado para a gente também, para mim também. Quando a gente volta para o vale, quando a gente volta ali para aquela negatividade, para aquele não muito positivo que toda a vida tem, então o que a gente deve lembrar de identificar o bem que estava oculto no momento ruim. Foi esse o conselho que o velho deu para ele, ou seja, de encontrar a semente do êxito nessa adversidade. E aí ele continua: foi uma experiência saudável ou prejudicial para você? Perguntou o velho. Não entendi. Você já viu algo parecido com isto? O velho perguntou, fazendo um desenho que parecia batimentos cardíacos. Aquele desenho do gráfico dos batimentos cardíacos. O jovem respondeu: o que? Os altos e baixos lembram? Picos e vales. Isso. E o que isso pode significar? Dessa vez desenhou uma linha reta. Acho que significa que não há batimento cardíaco algum, o jovem respondeu.
Exato, um problema. Assim como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales pessoais são parte essencial de uma vida normal, saudável. Os platôs também, se forem períodos de descanso saudável, quando você faz um exame do que está acontecendo e faz uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Embora não seja saudável tentar fugir da realidade, pode ser bastante saudável ficar relaxando, descansando, confiante de que a situação irá melhorar. Porque depois de uma boa noite de sono ou alguns dias de folga, é o que normalmente acontece. Ah, tá, agora ficou bem claro que é o platô, né, gente? É como se fosse um spa para o nosso corpo físico, mas aí seria um spa mental, seria talvez um retiro espiritual, mas eu acredito que o retiro espiritual ele tem uma particularidade que se nós formos para um retiro espiritual com a nossa mente totalmente cheia de problemas ali do vale, então a gente não tá, a gente só se retirou fisicamente, a gente realmente não foi para o platô, onde é neutro. Dessa vez, o jovem tinha vindo preparado com um pequeno caderno para anotar o que ia descobrindo em sua estada no pico e anotou. O platô pode ser um período para você descansar, refletir e se renovar. O tempo que passei no platô pode não ter sido saudável no início, mas no final foi bom para mim, disse ele. Quando fui para lá, achei que tinha jogado a toalha, mas depois voltei para o vale mais descansado e com mais vontade ainda de retornar aqui para o pico. Mesmo assim, acrescentou, como pode ser saudável ter altos e baixos? Como isso pode ser tranquilo? Todos esses altos e baixos não nos deixam ansiosos e estressados? Só se você subir e descer com eles. Olha, gente, essa é muito interessante, tem muita sabedoria nessa resposta do velho. Só se você subir e descer com eles. Quando você verdadeiramente aprende a administrar seus momentos bons e ruins, aprende a manter um equilíbrio saudável. Olha aí, gente, aquilo que a gente veio falando então desde o início, não é para ir, é impossível estar o tempo todo no pico, é impossível estar o tempo todo no vale, no pico, mas se a gente escolhe, tem um monte de gente que a gente vê no fundo do poço da depressão, tá morando no vale. Então, é não ficar, é um estado mental, é mudar aquele nosso estado mental, é ficar na cancela do pensamento, como esse poema que a gente trouxe fechando ali a série do livro O Estranho Segredo do Earl Nightingale. O poema do Chico Xavier, do poema de João de Deus, o Espírito João de Deus, psicografado por Chico Xavier, do livro Mensagens do Além. Eu acredito que seja esse o nome. E então, quando você verdadeiramente aprende a administrar seus bons e maus momentos, então é o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Mas como? Perguntou o jovem. Para início de conversa, você fica mais em paz quando se dá conta de que você não é seus picos, seus bons momentos, e que você não é seus vales, seus momentos ruins. Assim, não se sente mais como se estivesse numa montanha russa. É isso, nós não somos isso, o que nós somos é absolutamente a luz, absolutamente tranquilidade, absolutamente pico lá no absoluto, lá em Deus. Porém aqui na dualidade, aqui no mundo da relatividade, nós temos picos e valos, é assim, nós somos luz e sombra, é assim, mas cabe a nós aprender, como ele está dizendo, não se identificar com um nem com o outro, porque é impossível aquela coisa também de se a gente ficar rindo demais, muito eufórico em um dia, no outro aquela coisa, dia de muito riso, véspera de pouco siso, não é? É o equilíbrio, como ele está dizendo. O jovem pensou a respeito enquanto os dois contemplavam o pôr do sol em silêncio e então perguntou: o que aconteceu quando você voltou para seu vale? A perspectiva dos picos e vales parecia estar dando certo. Consegui alguns êxitos de verdade no trabalho, mas então as coisas começaram a dar errado e eu não faço ideia do motivo.
Houve outro motivo pelo qual lhe mostrei o sinal dos batimentos cardíacos, disse o velho. Foi para incentivá-lo a usar perspectivas dos picos e vales com o seu coração. Como assim? O importante não são apenas os insights preciosos que você consegue no pico. O modo como você se sente em relação aos insights e o que você faz com eles é o que faz toda a diferença. Por exemplo, como você se comporta quando está num vale? Como me comporto? Perguntou o jovem. Sim, e quando voltou para seu vale, como se sentiu? Eu me senti bem, foi um período agradável. O velho não disse nada. Que foi? O jovem perguntou, mas o velho apenas esperou. O jovem percebeu o que havia acabado de dizer e refletiu. Oh, é isso, não é? O bom momento não durou por causa do modo como me senti e o que fiz depois disso. Olha aí, gente, olha como ele se sentiu. Ele disse, eu me senti bem, foi um período agradável. Então, talvez não era aí dessa forma que ele deveria se sentir. Olha, vamos ver. Muito bem, é claro. E claro, não foi o bom momento em si, e sim o fato de não ter administrado bem a situação durante esse bom momento. Pode ser interessante pensar nisso do seguinte modo. É possível ter menos momentos ruins quando valorizamos e administramos os bons momentos com sabedoria. O jovem pensou a respeito por um momento e disse: mas não consigo ver o que fiz de errado. Onde estava o problema no modo como administrei meus bons momentos? Quando você estava se sentindo tão bem, talvez tenha se vangloriado um pouco sobre o que descobriu aqui no pico, o velho observou. O jovem ficou em silêncio. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que não. Talvez. O velho esperou. Sabe, isso pode explicar por que meus amigos vinham me evitando ultimamente. O jovem suspirou. Ele estava pensando especialmente na jovem de quem gostava. Então disse: a primeira vez que visitei o pico, você disse que a maioria das pessoas não se dá conta de que precisa estar verdadeiramente preparada se quiser permanecer nele. O velho sorriu. Fico feliz que se lembre disso. Quem não está preparado para um pico em pouco tempo cai de lá e sofre. Como podemos nos preparar de fato para o pico? O jovem perguntou. Em vez de lhe dar minhas respostas, talvez eu possa ajudá-lo a encontrar as suas próprias respostas. Quando as coisas começaram a dar errado para você, como se sentiu? Péssimo, respondeu o jovem. Então, por que não mudou seu comportamento? Não sei, admitiu ele. Talvez porque eu não soubesse como lidar com isso, ou por ter pensado que se ignorasse o problema, as coisas iriam acabar se ajeitando. Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado ou que precisava de ajuda. E o que todas essas respostas têm em comum? Perguntou o velho. O jovem pensou por um momento e disse: não sei bem, mas chutou. Medo? O velho fez que sim com a cabeça. Sim. E qual é a origem do medo de uma pessoa? O jovem não sabia. No caso da maioria, é o ego, disse o velho. Nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando você está num pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando você está num vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Ele o faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não termine nunca. E aqui ele está explicando que é o ego que nos faz ver, que achar que está muito melhor até que esteja, e acredito que quem está em volta até perceba que não é assim, né? E a mesma coisa, quando a gente está no vale, é o ego que faz a gente pensar que acabou tudo de vez, que não tem mais saída, que não deixa a gente entender que é o balanço natural do pêndulo da lei do ritmo.
e que se a gente ficar no equilíbrio, ele não nos leva nem muito para cima, nem muito para baixo. O jovem escreveu no caderno o que o velho disse em seguida. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo num pico é a arrogância que se disfarça de segurança. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo disfarçado de conforto. E olha, gente, no livro O Estranho Segredo, ele fala do medo e da dúvida. Aqui ele fala do medo e da dúvida também. E no livro do Napoleão Hill, a Entrevista com o Diabo que explica bem, eu gosto sempre quando eu falo desse livro, dizer o que ele diz, que ele só existe na mente de quem acredita nele, de quem fomenta paradigmas negativos, crenças limitantes, mas ele diz que o medo é o porteiro que abre a porta da nossa mente para ele entrar e tomar conta. De que forma a arrogância nos expulsa de um pico? O jovem quis saber. Permita-me lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme e muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço, o melhor em nosso setor. E acrescentou, então nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço do nosso serviço subiu e logo poucos podiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama, a gerência acreditou que poderia simplesmente sobreviver à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar, mas eles não viam isso, porque a arrogância os havia deixado vaidosos. Mais algum tempo e perdemos a maior parte dos nossos clientes e tivemos de vender a empresa. Eu acho que um pouco aqui, o que ele está falando da arrogância é aquela coisa da gente dizer, não deixa subir a cabeça. Muitas vezes a pessoa que sai de um estado de como que fala, anonimato, e de repente ela se vê no topo, ela se vê famosa, ela se vê cultuada por todos, todo mundo gritando, e deve ser uma coisa muito, muito legal para o ego, né? Aí quem é que não vai se sentir a tal, não é? É isso que ele está explicando aqui. Mas o que você fez? O jovem quis saber. Perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era que não estávamos deixando nossos clientes satisfeitos. E olha, gente, que pergunta que ela cabe em tudo, porque perguntas trazem consciência. E quando a gente está perdido, deixando o ego pensar que o vale é o fim, não tem mais nada, vamos mesmo ficar ali para sempre, olha aqui, qual é a verdade contida nessa situação? O que está certo sobre isso? E o que eu posso fazer? Aí a gente já vai fazendo pergunta, o que eu posso fazer para sair dessa situação? E aí o ego não tem mais tanta força, porque aí a consciência vem, a gente entende, a gente sai daquele jogo do ego. Então comecei a perguntar a mim mesmo, como posso ser mais útil? Não demorou muito. Como posso ser mais útil? Não demorou muito, saí e abri eu mesmo minha empresa. Transformei aquela pergunta na pedra fundamental do meu novo negócio. Mesmo tendo começado pequenos, nossos clientes ficaram muito satisfeitos conosco e foram transmitindo essa impressão adiante. Com o passar dos anos, tornamo-nos também uma grande empresa. O jovem perguntou qual era o nome da empresa e quando o velho disse, reconheceu-a de imediato. Deu-se conta de que seu novo amigo era um homem riquíssimo. Pelo jeito, essa perspectiva dos picos e vales era realmente eficaz, mas perguntava-se, era tão útil assim na vida pessoal? Pode me dizer mais sobre como ela funcionou em sua vida pessoal? O velho pensou por um momento e disse, sim, vou lhe contar um exemplo pessoal. Quando minha esposa começou a adoecer, isso se tornou um vale cada vez mais profundo para nós. Para ela, criar nossos filhos, cuidar da casa e dar atenção a todos nós sempre havia parecido algo que não exigia esforço algum. Foi difícil para nós vê-la sofrer tanto a ponto de não poder fazer as coisas de que sempre gostou. Achei que cabia a mim tentar assumir a maior parte do que ela costumava fazer. Assim, esforcei-me para cuidar dela e dos nossos filhos.
Ajudei a cuidar da casa e continuei trabalhando. Em pouco tempo estava bastante estressado e, claro, eu estava preocupado mesmo era com o bem-estar dela. Não sabia o que fazer. A voz do velho ficou embargada por um momento quando ele lembrou desse período de provações. Deve ter sido difícil, disse o jovem em voz suave. Foi, o velho admitiu. Tive medo. Fiquei preocupado com o que iria acontecer. Eu sabia que o medo costuma afugentar a verdade. Por isso, perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? Olha, gente, a pergunta, gente, ó, não anota essa pergunta, não faz essa pergunta. Você está passando aí por uma situação igual a essa. Desculpem, gente, eu tô falando assim, eu aprendi a falar desse jeito com as meninas que eu sigo lá, elas são do Axis, que eu também fiz alguns cursos deles. A Kelly Moraes e a Thaisa Campos, elas sempre dizem, não faz essa pergunta não, que ela vai mudar a sua vida. Então, qual é a verdade contida nessa situação? Seja qual for a situação que está aí te deixando no vale, põe essa pergunta para funcionar. Qual é a verdade contida nessa situação? E como é que eu posso transmutar essa situação? Como eu saio dessa situação? Como eu crio diferente nessa situação? O que se requer que eu faça nessa situação? O que está certo sobre isso? Como pode melhorar? O que mais é possível? E a verdade era simples. Eu a amava. Então perguntei a mim mesmo, qual seria a coisa mais amorosa que eu poderia fazer nesse exato momento? De início eu não sabia, mas então comecei a fazer tudo de atencioso que pudesse imaginar para o bem dela. E em pouco tempo a situação já não parecia mais um vale profundo. E por que isso? Quis saber o jovem. Porque vi que minha mulher percebeu o quanto eu a amava. Isso fez com que se sentisse melhor. Eu sabia que não fora tão atencioso antes como poderia ter sido. Em pouco tempo passei a gozar da sensação agradável que se instala quando nos tornamos uma pessoa melhor. Para minha surpresa, comecei a me sentir mais tranquilo e produtivo, mesmo nas terríveis circunstâncias em que nos encontrávamos. Percebi que muitos dos nossos medos tinham na verdade a ver comigo, não com ela. Quando procurei formas de ser mais amoroso, mudei o foco de mim para ela. Consegui sair de mim mesmo. E aqui tem também aquele segredinho, né? Quando a gente esquece um pouco a gente olha o outro, a gente ajuda o outro, a gente até esquece que a gente está no vale. Quando a gente vê, a gente já está no pico. Então, o jovem percebeu. Quando deixamos o ego de lado, aumentam nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Exatamente, concordou o velho. E pôr o ego de lado também pode ajudá-lo a permanecer mais tempo num pico. O jovem entendeu como aquilo era importante e esperou não se esquecer. Mais tarde olhou ao longe e exclamou: "Uau, veja aquilo!" O velho sorriu. Ele sabia que o jovem perceberia mais cedo ou mais tarde. Olhe para aquele pico fantástico ali. É ainda mais alto que este aqui, o jovem disse, como se o pico mais alto tivesse sido descoberto pela primeira vez. Aposto que a vista de lá é ainda melhor que a daqui. Sem dúvida é, o velho concordou. Tenho de vê-la, o jovem retrucou. Mas olhou para baixo e viu o vale profundo que havia entre aquele pico e o outro mais alto. Suspirou, sabendo que deveria ser difícil atravessá-lo. Quando você olha para aquele vale, o que vê? Perguntou o velho. O jovem pensou por um momento e depois riu. Sofrimento? O velho também riu. Muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma, veem os vales como períodos de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se do que acontece quando você identifica o bem que está oculto ali e se concentra nele. O jovem concordou com a cabeça. Podemos transformar um vale num pico. Sim, disse o velho. Mas é preciso contar com uma pessoa extraordinária para verdadeiramente valorizar e pôr em prática o que jaz oculto num vale. Você acha que é capaz de fazer isso?
Obrigado por me lembrar disso. Ou seja, meu desafio é atravessar um vale de outra forma, não é isso? Como faço isso? O jovem respirou fundo. Eu acho que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível, disse o velho. O que isso quer dizer? Com sensível, quero dizer a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar e que faça sentido para você. Algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível. Se desejar com bastante força e sensível também, significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si mesmo quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar aquilo. E aqui ele está falando ali daquela nossa velha e boa visualização, que a Lisa Nichols já comparou e disse que para a realização do desejo, ou seja, para chegar no pico, ela comparou isso ao fertilizante para uma planta, para uma árvore crescer. Então, olha, aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar aquilo. Imagine como seu futuro pico deverá ser, o que deverá ouvir quando estiver lá, o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne tão real que a imagem da sua chegada nele o faça vencer o vale. O jovem sentiu como isso poderia ser poderoso e escreveu: uma excelente forma de atingir o próximo pico é seguir sua visão sensível. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que o levará lá. Olha, gente, que em breve terá prazer em fazer o que o levará lá. Ou seja, não adianta ficar só de olho fechado, imaginando. Já está tudo ali, quando a gente visualiza, quando a gente imagina, a gente está acessando aquilo que já existe ali no plano mental para que ele se atualize. Mas há que se fazer. Porque para que se atualize, sempre se requer alguma ação verdadeira, alguma ação física. É isso que ele está dizendo. Terá prazer em fazer o que te levará lá. Os dois continuaram conversando até anoitecer. Mais tarde, naquela noite, o jovem foi para a barraca e sonhou em conquistar um lugar melhor. Bem cedinho na manhã seguinte, pôs-se de pé e contemplou o pico mais alto. Então foi ter com o velho. Disse que esperava que não demorasse muito para chegar ao próximo pico. Estava ansioso para aproveitar a vista ainda mais fantástica lá de cima quando conseguisse alcançá-lo. Quando se despediram, o velho fez uma sugestão. Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais do trabalho e da vida pessoal que o guiarão na direção de suas verdades pessoais. O que descobrir irá se tornar a própria sabedoria e não minha ou de qualquer outra pessoa. O jovem disse que se lembraria daquilo e agradeceu ao velho por partilhar tanto conhecimento com ele. Então apertaram as mãos e o jovem partiu, pretendendo atravessar o profundo vale na tentativa de chegar ao pico mais alto que ficava adiante. Olha, gente, que legal a gente ficar aqui então para ver como é que ele vai atravessar esse vale e se ele vai se lembrar disso que o velho está dizendo para ele, para aproveitar os insights. Então, naqueles momentos que a gente está no melhor da nossa vida, vamos aproveitar para aprender o que isso trouxe para a gente, para que quando a gente for passar o vale, a gente consiga passar da melhor forma possível. A gente não pegue na mão e deixe o ego nos afundar cada vez mais. A gente sabe não, isso aqui é passageiro, eu vou manter o equilíbrio, porque daqui a pouco, porque eu estou fazendo o que se requer para daqui a pouco eu estar no pico novamente.
Não é isso que ele está dizendo, né, gente? Ai, que bom, que gostoso estar fazendo os 30 dias, ter embalado por esse livro Picos e Vales aqui do Spencer Johnson. Que bom, estou feliz que eu tive esse insight de estar lendo esse livro. E vamos então ficando por aqui nesse vídeo e a gente continua para ver como é que continua a aventura. Então o próximo capítulo são as descobertas que ele vai ter nessa travessia do vale para chegar nesse pico mais alto ainda. Vão aprendendo com eles, né, gente? Obrigada, muito obrigada por vocês estarem também comigo nessa busca por esse conhecimento que está sendo passado aqui, e eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!